Muito bem, eu acho que agora a gente está ao vivo, né? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas formações continuadas para pais, professores e outras pessoas interessadas no tema da educação. Desde já eu agradeço a presença de todos, né, aqui pelas redes sociais, mas hoje, especialmente, nós estamos também reunidos com um pequeno grupo de educadores aqui presentes, né, a quem eu também saúdo. Apesar de ainda estarmos no tempo da pandemia e não ser possível a gente poder se reunir com todos no ambiente da Mitra, como já era de costume, né, a gente fazer, mas ainda assim é a maneira como a gente tem feito e tem dado certo, né? Graças a Deus, aos pouquinhos a gente pelo menos consegue manter o nosso trabalho em dia. Bom, vamos iniciar então com a nossa oração de Santo Tomás. Caso você tenha aí, pode acompanhar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, e que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha ignorância um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minhas palavras e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então eu vou tentar ficar acompanhando aqui pelos comentários de vocês. Gostaria de pedir já para que você que está assistindo online, que você possa dizer como é que está a qualidade da transmissão, se tem algum problema, se a gente precisa resolver alguma coisa, né? Mas desde já agradeço todos os que entraram, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Muito bem, então hoje o nosso tema é educação moral no período patrístico, né? Nós já vínhamos falando desde aí o início do ano, começamos com a educação na sociedade grega, no início lá antes de Cristo, né? Pegando toda a consolidação daquela ideia de paideia grega, que vem acompanhada também de todo o ideal do helenismo, que surge a partir do momento em que a cultura grega entra no Império Romano, né? Que foi o nosso segundo tema, inclusive, a educação no Império Romano. E nós vimos que conforme o Império ia assumindo para si essa cultura e esse tipo de educação, de alguma maneira, ele foi sendo, ao mesmo tempo que ele tinha dominado a Grécia, ele foi sendo dominado por ela, culturalmente, né? O que é algo bastante interessante. E surge o cristianismo. Nosso Senhor, o Verbo encarnado, surge ali na região da Palestina, começa a converter várias pessoas, os primeiros apóstolos, surge a igreja e ela vai ganhando corpo e conforme vai se avançando na história, nós vimos no nosso último encontro como foi, assim, em linhas gerais, que surgiu essa educação cristã no primeiro momento, que não exatamente era uma educação contraposta àquele tipo de educação da paideia grega. Na verdade, havia uma espécie de justaposição. Enquanto que a criança estudava na escola pública, ela ia à igreja e aprendia a catequese, né, e os ensinamentos da igreja. Mas nós também vimos, na última aula, que surgiram algumas iniciativas nesse início para tentar conciliar de alguma forma, né? E nisso começaram a surgir grandes benefícios para o desenvolvimento teológico e para o desenvolvimento da própria razão humana, né? Muito bem.
Na aula passada, eu acho que algumas coisas ficaram um pouco nebulosas, né? Especialmente ali no finalzinho, porque, vejam, nós trabalhamos uma grande quantidade de tempo histórico, né? Mas em pouco tempo prático de aula, né? Então, é sempre muito arriscado fazer isso, porque, naturalmente, nós tendemos a acabar fazendo certas generalizações. Acredito que seja um risco a se correr, né? Na medida em que a nossa proposta é tentar trabalhar um tema bastante amplo, né? Mas como eu sabia que nós iríamos voltar a esse período histórico hoje, então eu fiquei um pouco mais tranquilo com isso, mas depois surgiram algumas dúvidas, algumas pessoas vieram procurar depois para, enfim, pontuar certas coisas que eu gostaria aqui de deixar claro. Então, com relação à educação monástica, que surge já ali na decadência do Império Romano, né, quando começam a acontecer as invasões bárbaras, e a gente já começa a entrar ali na Baixa Idade Média, aquele tipo de educação, eu disse que teria uma espécie de, poderíamos dizer, seria uma espécie de educação um pouco pior do que a que vinha sendo feita antes, né, pelos gregos. Mas essa, na verdade, é uma opinião do autor que eu estava trabalhando, mas que ela precisa ser colocada em um contexto também, porque um juízo de melhor ou pior, ele sempre depende do ponto de vista de quem está analisando a questão. Então, se nós fôssemos olhar do ponto de vista da abrangência do conteúdo apresentado, os monges não ensinavam um conteúdo tão abrangente quanto os gregos, né? Porém, com certeza, ele era um conteúdo, primeiro, mais puro do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista da verdade, afinal de contas, não havia nenhuma espécie de sombra de paganismo no que eles diziam, né? Então, nisso a gente já tem um ponto muito positivo. E eles focavam muito na alfabetização, né? Coisa que é digna de nota, né? Afinal de contas, a alfabetização ela é um princípio sem o qual é muito difícil a gente ensinar alguma coisa a alguém, né? E o cristianismo, ele sempre foi uma religião profundamente vinculada a um livro, que é a Bíblia, ou a vários livros, melhor dizendo, né? Que em conjunto são a Sagrada Escritura. Então, principalmente naquele primeiro momento, era fundamental que os cristãos soubessem ler. E os monges todos, eles aprendiam a ler também para rezar. Porque a grande forma de oração monástica era a leitura dos salmos, né? A resta dos salmos. Também o exercício da memória, o exercício da meditação e da contemplação, que são realmente dignos de nota. Então a gente fica com esse panorama que alguns podem falar que foi uma educação pior, outros vão afirmar que foi uma educação melhor. Eu acredito que são duas abordagens diferentes que vão muito de acordo com a intenção daqueles que estavam educando naquela época, né? Ou seja, no fundo, a educação ela sempre visa um fim. E dependendo desse fim, tanto o conteúdo abordado quanto o método vão se adequar, né? E aí é bom a gente tentar evitar realmente o juízo de valor também para não cair nos erros do anacronismo, né? Bom, tendo feito esse primeiro, né, recorte aí, então a gente entra no nosso tema de hoje, que é a educação moral no período patrístico. E para a gente entender, primeiro de tudo, né, a gente precisa saber diferenciar a moral pagã da moral cristã, né? Basicamente, a moral pagã ela se baseia em um conceito de beleza, né? A noção de prépon, ou seja, um homem, para ser homem, e portanto viver como um ser racional, tem o dever para consigo mesmo de ser belo aos olhos dos outros, isto é, deve procurar alcançar um alto nível de vida moral que constitui a beleza por excelência. Então, o princípio da moral para os gregos pagãos é a beleza, né? E isso se reflete na própria maneira de ensino deles, né? O grande papel que eles dão à música, ao ensino das artes,
o próprio esporte como sendo uma forma de alcançar uma beleza física, né? O valor da beleza física manifesto nas artes também, do físico, do corpo humano, né? Então, essa noção era profundamente basilar na moral dos gregos. Enquanto que a moral cristã ela já se baseia em um outro conceito, o conceito de pecado. Ou seja, a noção de que existe uma possibilidade de ofender a Deus. E essa ofensa é punida por ele, de modo que o temor de Deus, o temor do seu juízo e da sua punição, constitui a mola primordial dessa moral. Bom, são conceitos bastante diferentes, mas que podem ser conciliados. E é aí que vem o ponto, né, da abordagem cristã logo nesses primeiros momentos. Quer dizer, você tem, de um lado, alguns pensadores, e nós vimos muitos nomes deles, né, que se negaram a assumir, digamos assim, uma possibilidade de conciliação entre o pensamento grego e o pensamento cristão, e outros que se propuseram a isso. E nessas tentativas a gente vai ver um pouco do que foi feito hoje, né? Então, primeiro, como era o ensino da catequese nos primeiros séculos da igreja, né? A gente tem alguns poucos testemunhos, por exemplo, a Didaquê, que é um documento ali do primeiro século, é uma espécie de catecismo bem resumido, e é disposto, os primeiros capítulos, os primeiros 6 capítulos, são uma instrução moral aos catecúmenos, o 7º seriam já instruções sobre o batismo, e os 8 capítulos restantes tratam do jejum, da oração, da Eucaristia, da hospitalidade, da santificação do domingo, do bispo e do diácono e da parousia, né? Então, são temas bastante abrangentes, bastante amplos, apesar de ser um documento muito pequeno. Quando a gente pega a Didaquê para dar uma olhada, você vê que é um opúsculozinho, ele é bem curtinho, né? Então ele não esgota completamente esses temas. A gente já vai entender o porquê disso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem ali, por volta do ano 150 d.C., século II, São Justino descrevendo a cerimônia do batismo que acontecia em Roma, né? E aí, nessa descrição, ele estabelece também os passos para a preparação para o batismo, que seriam a catequese, né? E ele diz: todos quantos se convencem e acreditam que são verdadeiras essas coisas que nós ensinamos e dizemos, e prometem viver de acordo com elas, são instruídos antes de tudo para que orem e peçam com jejuns perdão a Deus de seus pecados anteriormente cometidos, e nós oramos e jejuamos juntamente com eles. Então, a gente já percebe aqui alguns parâmetros, né, alguns critérios. Primeiro, havia uma seleção de pessoas, né? O catecumenato ele era uma espécie de provação para aqueles que desejavam entrar, né, na vida cristã. Segundo, existe um processo que não é só de ensino, mas também de vida de oração, de jejum, né, e arrependimento. E aí São Justino, mártir, dá as seguintes condições para o batismo. São 3 condições. Primeiro, estar convencido e crer ser verdadeiro o ensinamento da igreja. Segundo, comprometer-se a viver como um bom cristão. E terceiro, arrepender-se das faltas passadas. Isso aí nós já não estamos mais falando da Didaquê, né? A Didaquê, a gente falou brevemente, assim, um resumo, você consegue encontrar tranquilamente na internet ou até para comprar. Aqui nós estamos já abordando São Justino e o seu testemunho sobre o batismo em Roma, que eu acredito que também esteja disponível naquela coleção patrística da Paulus, o livro de São Justino. Bom, então essas são as condições para o batismo, segundo São Justino. Mas assim, ainda é uma coisa muito assim, superficial, né? E por que isso acontece? Por que demora
tanto para nós encontrarmos um documento mais exaustivo, mais detalhado a respeito da catequese. Na verdade, só a partir do século III que a gente vai começar a ter informações mais claras, mais minuciosas sobre esse assunto, né? Justamente porque a religião cristã, ela sempre foi considerada uma religião dos mistérios. Então, sendo uma religião de mistérios, ela não pode ser espalhada para qualquer um. A gente precisa ter cuidado com essa doutrina. Era essa maneira como os primeiros cristãos pensavam. Ela não pode ser espalhada para os pagãos e para os descrentes, assim de qualquer maneira. Pressupõe uma caminhada, um processo de aprendizagem e de iniciação. E isso nós entendemos o porquê, afinal de contas, se nós não temos a graça da fé, a fé é uma graça, informada por Deus através do batismo, de forma habitual. E se nós não temos essa graça, ou seja, se nós não somos batizados, nós jamais seremos capazes de compreender com profundidade a palavra de Deus, a doutrina católica. Fora o fato de que grande parte das perseguições que aconteciam nesse primeiro momento com relação ao cristianismo se deviam justamente a uma má compreensão dos pagãos sobre a doutrina cristã. Você pensa, por exemplo, que tinha, sei lá, uma criança cristã brincando no parquinho com uma outra criança que não era cristã. E aí essa criança não cristã pergunta para aquele amiguinho: vem cá, você quando vai à igreja, que tem aquela cerimônia lá que eu não sei o que acontece, porque fica tudo às portas fechadas, ninguém sabe o que acontece. O que acontece lá dentro? Né? Aí aquela criança poderia dizer assim: tenha sido Natal, né? Ela poderia dizer: lá eu encontro com o menino Jesus e a gente come o corpo e bebe o sangue daquele menino, né? E aí qual é a conclusão? Eles estão fazendo sacrifícios humanos e estão comendo carne de crianças. Então, naturalmente, vai haver perseguição, né? Porque isso é crime. E isso aconteceu, não estou inventando história, não. Isso de fato aconteceu. Os cristãos eram perseguidos por esse tipo de acusação também. Fora a acusação de não prestarem culto aos deuses pagãos, né? Então, assim, mais um motivo para a gente evitar falar para todo mundo a respeito desses temas. Muito bem. Então, agora a gente passa para um outro documento, a chamada Tradição Apostólica de Santo Hipólito, que se localiza ali mais ou menos no ano 215, né? Já século III. E nessa tradição apostólica, Santo Hipólito fala sobre um processo de catecumenato que dura 3 anos. São 3 anos de formação. E nesse período havia um julgamento do candidato, como a gente já havia falado antes, examinando se ele havia honrado as viúvas, visitado os enfermos e praticado as boas ações. Sendo escolhidos para o batismo, eram submetidos a exorcismos com a imposição das mãos diariamente. Essa é uma outra característica muito presente também, não só no início da igreja, mas ao longo de toda a história do cristianismo, são os exorcismos pré-batismais que foram excluídos depois do Concílio Vaticano II, né, e não estão mais presentes no ritual, mas que antes do concílio estavam presentes ainda alguns exorcismos no ritual do batismo. Aí, no caso, já não eram feitos anteriormente ao batismo, mas no próprio rito do batismo, né? Antes propriamente do sacramento ali. Mas isso no início da igreja era visto como sendo algo fundamental. A gente precisa entender que não é um ambiente em que todo mundo é batizado, que todas as famílias são católicas. Então você tem muitas pessoas surgindo do paganismo e vindo com, de fato, dificuldades, não somente aquelas dificuldades ordinárias, mas também possíveis ações extraordinárias do demônio. E havia casos de possessão, havia casos de infestação, de obsessão, né? Vexações e tudo mais.
Então era muito interessante isso, porque eles diariamente recebiam a imposição de mãos dos sacerdotes ou do bispo, né? Ou até mesmo do catequista, nessa época também. Só que a maioria dos catequistas eram padres, né? Mas havia a possibilidade de o catequista também impor as mãos e fazer exorcismos sobre eles. Ao se aproximar o dia do batismo, o bispo exorcizava cada um deles para saber se era ou não era puro. Aí, se o sujeito se provasse ali durante o exorcismo que ele não era puro, ele era colocado de lado e falava assim, ó, vamos dar um tempinho antes de te batizar, né? Você ainda não está muito puro, não. Você precisa mais de oração e mais penitência, né? Para conseguir justamente chegar naquele patamar de excelência. Quer dizer, a vida cristã era vista com uma seriedade muito grande. A gente tem que pensar que, numa época em que os cristãos são perseguidos e martirizados constantemente, ser cristão era praticamente assinar uma sentença de morte. Então, diante disso, faz muito sentido esse rigor, né? E essa seriedade no processo. E não é que o processo tenha perdido seriedade com o tempo. Apenas ele deixou de ter esse caráter tão radical por não ser mais necessário, uma vez que, de uma hora para outra, o império se converte. E aos poucos, todas as famílias e toda a cultura vai se transformando na cultura cristã. E o processo de evangelização, de fato, é muito eficaz, né? Bom, aí Santo Hipólito continua, né, dizendo que na sexta-feira, antes do batismo, o batismo era sempre no domingo. Na sexta-feira eles faziam um jejum. No sábado, o bispo convocava cada um deles e lhes soprava a fronte, marcando a fronte, os ouvidos e as narinas com o sinal da cruz. Exatamente um rito que ainda hoje é feito no batismo, né? Marcar com o sinal da cruz. Passava-se a noite em vigília com a instrução. Então, do sábado para o domingo, eles passavam a noite recebendo ainda catequese, instrução. Ao cantar do galo, eram batizados por imersão. Primeiro as crianças, depois os homens e as mulheres. Seguiam-se ritos complementares, como a unção com óleo de exorcismo, a renúncia a Satanás e a profissão de fé em Deus, em seu divino Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Exatamente os ritos complementares que até hoje se mantêm presentes, né? Vejam como é bonita a tradição da igreja. Nós, desde o primeiro século, fazemos as coisas de forma muito semelhante, né? Muito semelhante. Isso é uma coisa impressionante. A gente vê que, de fato, é fruto do Espírito Santo, é fruto da ação do Espírito. Bom, então, agora já passamos para um outro autor, que é São Cirilo. Hoje eu pretendo trabalhar com vocês São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, depois Clemente de Alexandria, e aí nós vamos trabalhar 3 obras de Clemente de Alexandria. Eu não sei nem se vai dar tempo. Vocês controlem o horário para mim, tá? Que eu estou sem relógio aqui. Que é muito conteúdo, né? Talvez eu até tenha que pular um pouquinho algumas coisas. E por último ainda tem Orígenes. Eu estou me baseando neste livro do Rui Nunes. A história da educação na antiguidade cristã, né? Esse livro aqui, ele é um livro muito bom, muito completo sobre esse período, e ele trata sobre todos esses autores. Ainda sobraria alguns que não tenho como falar, né? Mas que seriam importantes num futuro momento da gente trabalhar também, de repente até um momento à parte. Vocês fiquem ligados naquele grupo que a gente fez no WhatsApp, né? Para maiores informações, ou mesmo também pelas nossas redes sociais, né? Bom, então, São Cirilo de Jerusalém. Ele está ali no século IV já, né? Então, o cristianismo ele já está sendo liberado para ser a religião oficial, inclusive, do Império, né? Foi ordenado em mais ou menos 345, né? Então, 20 anos depois do Concílio de Nicéia. As catequeses preparatórias para os iluminados, que são
principal obra dele, assim, que a gente vai estudar. Ou seja, os catecúmenos inscritos para a preparação imediata para o batismo. Eles eram chamados assim, iluminados, né? Eram os catecúmenos que se inscreviam para receber o batismo. E a gente tem 18 catequeses, então. Ou seja, eram as catequeses que ele dava para os catecúmenos, né? Vamos ver mais ou menos como era a estrutura dessas catequeses. Como é que elas se estruturavam. As primeiras 5 eram um convite ao batismo, falavam sobre pecado e penitência, sobre os dogmas, sobre a fé e o símbolo batismal de Jerusalém. Depois da 6ª à 18ª, que eram as últimas, traziam os artigos do credo de Jerusalém, do símbolo hierosolimitano. As últimas 5 são as mais importantes, chamadas mistagógicas, porque foram pregadas aos neófitos na semana da Páscoa, de 348, para os já iniciados. Então, da 1ª até a 13ª, eles ainda não eram batizados. Da 14ª à 18ª, eles já são batizados, e por isso são chamadas as catequeses mistagógicas, para aqueles que já foram iniciados. E é muito interessante a gente perceber, porque elas tratam da cerimônia do batismo, do mistério do batismo, da crisma ou confirmação, da Eucaristia e da celebração da missa. Ou seja, só depois de serem batizados é que eles recebiam instrução sobre os sacramentos. Justamente, como a gente já tinha falado, porque se pensava que a pessoa só seria capaz de compreender essas coisas depois de ter sido iniciada, né? Muito bem. Então, diferente dos filósofos, os filósofos falavam para todo mundo. Não importasse quem chegava, era público para o filósofo falar, né? E os cristãos escolhiam para quem eles iam falar. Eram divididos em 2 grupos, os cristãos, né? Os recém-chegados, que começavam a receber aquela instrução, mas ainda não haviam recebido o símbolo da purificação. E o segundo grupo, os que aprovavam a doutrina e estavam decididos a viver como cristãos. Entre esses, havia alguns encarregados de investigar a doutrina dos candidatos para impedir a participação na comunidade dos que se entregassem a pecados ocultos e para acolher de braços abertos os outros de boa vontade e de firme propósito, a fim de torná-los cada vez melhores. Ou seja, você chegava, você falava assim, eu quero ser cristão, né? Quero entrar para a igreja. Aí falava lá com o pessoal, né? Falava com o padre, com o bispo. Aí falava assim, então tá, então você aparece aí para o encontro da catequese, né? A gente vai conversar com você, vai te acompanhar, tá bom? Você vai fazer parte desse grupo aqui do pessoal que está iniciando agora. Ok. Aí você começava a escutar aquilo, aí chegava uma hora que você dizia assim, bom, eu acredito nisso, eu quero ser batizado, eu quero participar. Ok, então agora você passa para um segundo grupo. E nesse segundo grupo vai ter uns espiões. Você não sabe que tem, mas tem. Tem uns espiões lá que vão olhar a sua vida, né? Para saber se você não tem um pecado oculto ainda, que precisa ser trabalhado. Se tem alguma condição ali meio estranha, entendeu? Agora, aí a gente fica pensando assim, gente, como é que pode, né? Mas olha, nós precisamos lançar um olhar de misericórdia sobre isso. Quer dizer, no fundo, isso daí era para ajudar a pessoa. Era muito difícil você ter o sacramento da confissão nessa época, né? Então, se a pessoa tinha pecados ocultos, ela não podia se batizar assim, correndo o risco de cair em pecado mortal depois, e como é que ia fazer para se batizar, para se confessar, né? A confissão era uma coisa assim, quase, era muito rara de acontecer. E quando acontecia, a penitência era uma coisa que passava a vida toda para cumprir, né? Então, de fato, você, para ajudar o sujeito, você ia lá e falava, poxa, por que você está fazendo isso? Vamos lá. Né? Vamos lutar contra isso aí. Antes de você se batizar. Porque se você batizar assim, de que adiantou? Ou seja, o batismo, ele de fato é uma mudança de vida. Ele precisa ser uma mudança de vida. E para nós hoje, né, muitos de nós, talvez a maioria, tenha sido batizada enquanto criança. Então, você não tem muito essa oportunidade de, né, mudar de vida, porque você nem tem vida quase. Quando era criança, né, criança muito pequenininha.
Porém, deve-se supor que em algum momento, no momento em que você entende o seu batismo, e que você se aprofunda no sentido mais místico daquilo que aconteceu com você e você já tem, né? É necessário também haver esse sentimento de eu preciso romper com o pecado, de uma vez por todas. E como é bom ter, por exemplo, bons amigos que saibam da sua vida, que saibam dos pecados ocultos que você possa ter, para puxar a orelha de vez em quando e falar, olha, não tá bom, tá precisando de ajuda? Vai lá, conversa com o padre, procura uma direção espiritual, vai se confessar, não sei. Muda de vida, porque desse jeito não está dando certo, né? Então isso era muito bonito na igreja primitiva, né? Bom, perdão por essa digressão, mas eu acredito que vale a pena também para a nossa edificação pessoal. Afinal de contas, se esse estudo não contribui para a nossa edificação pessoal também, é uma erudição interessante, ponto. Mas aqui a gente está interessado em coisas mais elevadas, ir para o céu. Muito bem, então esse foi São Cirilo de Jerusalém. Agora passamos para São João Crisóstomo. Deixa eu dar uma olhadinha assim. Que horas são? Vocês têm hora aí? Ok, obrigado. Meu Deus, tem 1000 coisas ainda. Mas tranquilo. Instagram tem limite de horário. Vamos com fé, coragem. Então, São João Crisóstomo, ele nasce em Antioquia entre 344 e 354. Né? Antioquia é uma cidade da Síria. Né? Na época, ela se tornou, juntamente com Alexandria, no Egito, eram os 2 maiores polos de pensamento cristão, pensamento teológico da antiguidade cristã. Né? Então, são cidades muitíssimo importantes. A gente vai ver que grande parte desses pensadores vem delas, seja de uma ou de outra. Né? E São João Crisóstomo deixa uma imensa obra, e as 8 catequeses batismais, elas se destacam dentre todas essas. Né? Bom, são catequeses também para aqueles que vão receber o batismo. Lembrando que essas escolas, tanto a de Antioquia como a de Alexandria, elas nascem como sendo escolas de catequese, mas elas naturalmente vão se desenvolvendo em verdadeiras escolas de pensamento teológico, o que é uma coisa muito interessante. Muito bem. E o que dizem essas catequeses de São João Crisóstomo? A primeira catequese, o pregador dirige-se ao catecúmeno dizendo que está convidado ao casamento espiritual, a união profunda com Deus pela participação da vida divina. Ele discorre sobre o estado de pecado do homem e a fealdade da alma escrava do demônio, e faz um grande apelo para os catecúmenos mudarem de vida seriamente. Introduz o tema da fé na Trindade Santa, que deve ser acompanhado pelo testemunho da bondade divina, devendo o cristão abster-se do mal e exercitar-se nas boas obras. As mulheres são exortadas a evitar os adornos exteriores, devendo ser adornadas de boas obras. Ou seja, aqui ele já começa, né, falando a que veio. Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é a finalidade? É o céu. Primeira catequese. A segunda catequese, ela já vai falar sobre o pecado, a origem do pecado, a necessidade do espírito de fé para vencer esse pecado e a finalidade dos exorcismos, a responsabilidade dos padrinhos, a renúncia a Satanás e a adesão a Cristo, a unção com óleo, acompanhada pela imposição do sinal da cruz, e a imersão na água da regeneração. Ou seja, ele começa a falar sobre os elementos da cerimônia do batismo, sem propriamente entrar no mistério do batismo, mas já falando sobre os elementos. Né? Então, o sinal da cruz, os exorcismos, a renúncia a Satanás, e por aí vai, os padrinhos, tudo mais. Depois, na terceira catequese, já começa a partir daqui o catecumenato propriamente dito. Ele compara os neófitos a novas estrelas. Depois, na quarta catequese, ele se utiliza do exemplo de São Paulo, que é apontado como um neófito perfeito.
palavra neófito, ela pode ser confusa, estranha para alguns, né? Neófito vem de neophytos, que seria uma nova planta, uma plantinha, né? E era esse o nome que se chamavam os recém-batizados. Eram plantinhas, eram neófitos. Talvez com uma inspiração daquela parábola do semeador, né? Que saiu a semear e a semente que caiu em terra boa gerou uma plantinha, um neófito. Bom, a quinta catequese diz que nós devemos nos abster da indolência, do luxo e da embriaguez. A sexta, censura contra os cristãos relaxados e inconstantes. Não pode ser relaxado, não, nem inconstante. A sétima, a devoção aos santos mártires e o desprezo das coisas corporais. E é interessante isso, porque seja o exemplo de São Paulo, seja o exemplo dos santos mártires, eles nos ajudam também a ter essa visão do como trazer para a minha vida a vida de Cristo, como atualizar na minha vida a vida de Cristo. Eu percebo que existem exemplos concretos disso, estudando a história dos santos, né? E a oitava catequese traça um programa para a jornada do neófito. Ir da igreja pela manhã, com bastante oração, cumprimento do dever de Estado ao longo do dia e volta à igreja à tardinha para dar contas ao Senhor do dia inteiro e pedir-lhe perdão das faltas cometidas. Isso aqui foi uma coisa que eu achei fantástica, porque é uma coisa assim que a gente às vezes vai na aula de catequese, a gente aprende toda aquela teoria, né? Mas o sujeito que não tem vida de igreja, ele vai aprender uma teoria, mas ele não tem um roteiro. O que um cristão faz no seu dia que determina que ele seja cristão? Então, essa última catequese aqui, ela traz um ensinamento muito prático, genial, né? É fantástico, que ele traça um programa para o seu dia. Então, você vai fazer de manhã, vai à igreja, à tarde vai fazer os exercícios de estado de vida e tudo mais, à noite vai voltar para a igreja, vai fazer tais orações e tal. Isso é fantástico. Isso é uma coisa muito, um carinho muito bonito, né? Então, até o século VI, o catecumenato compunha-se de aulas teóricas, práticas, ascéticas e cerimônias, né? São 3 vertentes, né, desse mesmo catecumenato. As práticas ascéticas seriam os atos de purificação e renúncia, conversão moral, arrependimento, mortificação, jejum, penetrados de orações, envolvidos pelas preces individuais e comunitárias. Você que tem uma turma de crisma, você já mandou a sua turma de crisma fazer um jejum? Fazer uma oração em comum? Né? Você reza por eles? Ou mesmo numa sala de aula, né? De repente, tendo um objetivo em comum, por que não? Vamos combinar de fazer um jejum para tal intenção? Ou uma oração em comum? Isso é uma coisa que vale a pena, né? Vale a pena. Bom, as cerimônias a gente já viu, o sopro do rosto, os exorcismos, imposição de mãos. Havia 2 cerimônias mais solenes, que seriam a Traditio Symboli, resumo das catequeses feitas sobre o credo, e a Traditio Orationis Dominici, resumo dos comentários sobre o Pater Noster, né, sobre o Pai Nosso. Além disso, ainda havia 3 reuniões especiais, que eram os escrutínios, que serviam para a purificação moral do competente por meio de orações e de exorcismos. Mais tarde, além dos exorcismos e fórmulas de renúncia, passam a constar certos exames para verificar o aprendizado dos catecúmenos. Então, esses escrutínios, eles começam como sendo só aquelas reuniões para exorcismos, mas eles terminam tendo também uma espécie de provinha, né? Então, vamos ver agora se você aprendeu mesmo esse conteúdo que eu passei esse tempo todo te ensinando. Você vai fazer uma prova para, né, ver se você absorveu aquilo. Esses seriam os escrutínios. De certa maneira, o rito para a iniciação cristã de adultos, surgido após o Concílio Vaticano II, ele procura fazer uma releitura desses métodos antigos dos padres da Igreja para os tempos atuais.
Então a gente vai perceber ali que existem algumas ocasiões, por exemplo, que os catequistas são chamados a rezar pelos seus catequizandos, a fazer orações de libertação por eles, inclusive, não exorcismos, né? Porque o exorcismo, tecnicamente, tem uma pequena diferençazinha ali, né? Mas você tem as orações e você tem essa divisão da mistagogia também no final. Enfim, existe uma espécie de releitura que eu considero algo bastante oportuno, uma vez que os nossos tempos são semelhantes a esses tempos, né? Em que a igreja já deixou de ter a sua hegemonia, né? Bom, e aqui a gente chega a Clemente de Alexandria, que vai ser onde a gente vai passar um bom tempo, porque ele tem 3 obras fundamentais. A famosa trilogia, o Protréptico, ou Exortação aos Gentios, que seria um convite à conversão, em primeiro lugar. Depois o Pedagogo, que é uma obra mais famosa, tem até ela até é publicada pela editora Eclésia, né? Que seria já uma instrução aos convertidos, aos batizados. E Estrômatos, ou Tapeçarias, que é uma obra, uma coleção de ensaios, né? Que traz a demonstração da harmonia entre a filosofia e a fé cristã, sendo que a fé cristã tem a sua superioridade com relação a qualquer outro tipo de gnose, né? Ele se utiliza desse termo gnose, mas para a ortodoxia cristã. Existe uma gnose cristã, que seria o conhecimento da verdade revelada pelo Logos, diferente da gnose herética, que também existe nessa época, a heresia do gnosticismo. Muito bem. Quem foi Clemente de Alexandria? Clemente de Alexandria, ele sucedeu um grande catequista chamado Panteno na escola de catecúmenos de Alexandria, no Egito. Diante da perseguição, ele se refugiou na Capadócia entre 202 e 203. Então, durante o período que ele esteve na Alexandria, ele ensinou em Alexandria. Depois ele se refugiou na mesma perseguição que matou São Leônidas, o pai de Orígenes, né? Por isso que a gente vê São Clemente, Clemente de Alexandria, que não é santo, e depois Orígenes, logo em seguida, porque Orígenes começou a ensinar a partir do martírio do pai. Ele passou a passar muita dificuldade e, para ajudar a família, ele teve que começar a exercer a função do magistério. Uns 18 anos de idade, mais ou menos, né? Muito bem. Então, vamos falar sobre o pensamento de Clemente de Alexandria. E ele vai dizer, o Logos divino, que seria o verbo divino, o verbo encarnado, Jesus Cristo, né? O Logos realiza um belo programa para nos dar uma educação eficaz. Primeiro, ele nos converte, em seguida, educa-nos como um pedagogo, e, por último, ensina-nos epipasin ecdidaskon, né? Ensina-nos como um pedagogo. E assim se divide também a sua trilogia. Muito bem. A gente começa então com a exortação aos gentios, ou protréptico. Ele se divide em, se não me engano, são 11 ou 12 capítulos. Eu vou falando assim, né, por alto. Então ele começa apresentando o canto novo que vem a suceder os mistérios pagãos. A verdade que desceu para expulsar as trevas dos cultos e dos mistérios pagãos. Ou seja, ele começa a fazer uma apologia ao paganismo, né? Então, ele já no segundo capítulo do livro, ele começa a descrever todos os cultos pagãos que ele conhece. E assim, ele conhece muitos, né? Na época tinha muita coisa diferente, né, acontecendo. E ele começa a explicar a respeito da ignorância religiosa e da superstição. Tudo que se refere aos deuses pagãos, segundo o Clemente, é invenção e ficção. E os seus comportamentos incentivam os vícios. Isso aí a gente percebe muito claramente quando vê, por exemplo, o comportamento dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles eram deuses que incentivavam o vício, muitas vezes, né?
E ele vai dizer com toda clareza que os deuses pagãos não passam de demônios. Ele é muito assim taxativo nesse sentido. Bom, no capítulo 3º, ele começa a considerar os cultos que trazem sacrifícios humanos, fala de túmulos transformados em templos. Os deuses pagãos, né, são demônios cruéis que exigem de seus servidores mortes, homicídios e carnificinas. Os ídolos atestam a estupidez e o impudor dos deuses gregos. Ele condena as imagens pagãs, no capítulo 4, né? Porque as imagens pagãs, elas já têm ali uma semente, não digo nem semente, né? Você olha para uma imagem pagã, o sujeito nu lá, peladão, não tem nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de modéstia naquele negócio lá, né? Então, ele condena mesmo, ele sai condenando tudo, ele não tem papas na língua, né? Aliás, esses santos dessa época não tinham nenhuma papa na língua, eles eram politicamente incorretos e pronto, né? Uma coisa impressionante. Muito bem. Depois ele começa a expor a opinião dos filósofos sobre a divindade, então ele já passa a um segundo nível de conhecimento dos filósofos, e aí ele reconhece que alguns dos pensamentos dos filósofos são verdadeiros, e por isso mesmo, são inspirados, né? Nós devemos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse ser a verdade. Logo, se nós encontramos alguma verdade, aonde quer que ela esteja, nós encontramos o próprio Cristo lá. E isso significa, então, que existem sementes de Cristo, até mesmo no pensamento de filósofos pagãos, né? E ele reconhece isso, ele atesta isso. Só que são sementes que não estão ali puras, purificadas, elas estão misturadas com um monte de outras coisas. A partir do capítulo 7º, né, ele inicia de fato a exortação que ele faz à conversão ao cristianismo. Primeiro, ele diz que precisamos recorrer aos antigos profetas, Jeremias, Isaías, Moisés, aqueles que propuseram as regras da vida virtuosa, que revelaram a vontade de Deus e lançaram os fundamentos da verdade das escrituras divinas. Ou seja, no fundo, a gente percebe aqui que ele considera como um princípio do aprendizado a retidão moral, né? Sem retidão moral não existe aprendizado verdadeiro. Então ele começa a apelar aos pagãos para que se convertam, de fato. Considera o modo como Deus nos chama através do Logos, a piedade, viver religiosamente para conhecer a verdade que existe dentro de nós. E ele termina falando a respeito da encarnação do Logos. Porque se antes nós nos preocupávamos em ter escolas humanas e saber se estava sendo educada a verdade, se estava sendo dita uma verdade, a partir daqueles pensamentos e raciocínios humanos, agora nós já não temos mais que nos preocupar com isso, uma vez que o Logos se fez carne e nos ensinou, né? E nos prometeu também o seu Espírito. E, no fim das contas, o nosso principal objetivo é alcançar a salvação eterna. Assim termina, basicamente, o raciocínio dele nessa primeira obra do Protréptico ou Exortação aos Gentios. Mas ela surge já deixando o gancho para a segunda. Por quê? A partir do momento em que o sujeito decide se converter, é necessário traçar um roteiro moral para esse homem novo, que renasceu das águas do batismo. Tal é o tema do Pedagogo. Então surge essa segunda obra, o Pedagogo, em que ele procura demonstrar de que maneira o Logos cumpre sua função pedagógica. Jesus Cristo é o verdadeiro pedagogo. Ele recorre a uma acepção um pouco diferente da palavra pedagogo, porque nós vimos já nas aulas passadas que quem era o pedagogo? O pedagogo no Império Romano era aquele escravo, né, que era contratado pelos pais, pelos senhores, enfim, pelos pais daquela criança, e ele deveria basicamente ajudar aquela criança e levá-la à escola e trazê-la de volta. Esse era o pedagogo. Só que São Clemente de Alexandria não recorre a essa concepção.
Ele recorreu a uma acepção já consagrada por Platão no livro das Leis. Ele não considera somente o significado corrente do termo, mas também uma matiz semântica que se refere ao fato de Deus guiar todas as coisas, a sua própria retidão e a sua felicidade. Então, assim como um escravo guia a criança para a escola, e ele é o pedagogo, no fundo, Deus não é nosso escravo, mas ele guia todas as coisas. Né? Ele guia todas as coisas e encaminha para um fim que é reto. Portanto, ele é o pedagogo universal. Né? Bom, primeiro livro do pedagogo. O pedagogo, ele é dividido em 3 livros. Não é isso? Isso. Então, no primeiro livro, ele vai falando sobre as funções do Logos, nesse início. Exortação, educação moral, instrução dogmática. Ele diz que o pedagogo é prático e não teórico, e o seu objetivo é tornar a alma melhor e não ensinar simplesmente. É encaminhá-la para uma vida prudente e não erudita. Para isso, o homem deve corresponder à graça divina. Não adianta nada o sujeito ser graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e não ir para o céu. Então, o objetivo do Logos não é esse. Não é te dar uma erudição. É te levar para o céu. É te fazer santo. Né? Depois ele continua, ele vai refutar os argumentos a respeito dos nepioi, os pequeninos, que são as pessoas batizadas. Esse nome, nepioi, foi usado pelos gnósticos, que sustentavam 2 espécies de cristãos. Havia, para eles, né, os cristãos imperfeitos e os perfeitos. Apesar da pedagogia ser direcionada às crianças, o Evangelho nos revela que nós somos as crianças, né, ou devemos ser. Então, ele aborda esse tema sob esse ponto de vista, quer dizer, as pessoas batizadas, elas são as crianças que Deus escolheu para o reino dos céus. Né? E o restante dos capítulos desse primeiro livro são uma descrição desse pedagogo divino. E ele vai comparando a figura de alguns pedagogos famosos, contrapondo a perfeição do Logos com a miséria e a imperfeição desses outros pedagogos. No capítulo 9, Clemente fala sobre o método de educação usado pelo pedagogo divino. Ele age com firmeza e emprega todos os meios ditados pela suprema sabedoria para salvar os pequeninos. Assim, ele repreende, corrige, reprova, acusa, ameaça, cura, faz promessas, concede favores e reprime os impulsos irracionais dos homens. Assim também devemos agir com os filhos, segundo o livro do Eclesiástico, desde a infância zelando pela integridade corporal, especialmente das filhas, de modo severo. Então, basicamente, os pais devem seguir o exemplo divino para educar seus filhos. Temos também 2 espécies de temor. O temor servil, que é acompanhado pelo ódio, e esse é o temor dos escravos pelos seus senhores, né? E ele também considera o temor dos judeus para com Deus, e consideravam Deus como um déspota e não como um pai. Né? Esse não é o temor cristão. O temor cristão é o temor filial, seguido pelo respeito e deferência, tal como o dos cidadãos para com bons governantes e dos cristãos para com o Pai Celeste. Essa seria uma das características do pedagogo. Bem, passamos para o segundo livro do pedagogo. Nesse segundo livro, ele começa então a demonstrar que como os batizados devem se comportar e se mostrar em todas as circunstâncias da vida. Basicamente, você não pode ser uma pessoa dentro da igreja e outra fora da igreja. É isso que ele vai dizer. Né? E aqui ele entra numa casuística moral impressionante, que também acaba nos dando elementos para que a gente possa entender até mesmo como funcionava a sociedade da época do Egito Antigo, da Alexandria Antiga. Né? Ele dirige essa obra especialmente aos membros da aristocracia. Então vocês já podem imaginar alguns vícios presentes naquele ambiente. Né? Muito bem, vamos falar de cada capítulo. O primeiro capítulo ele consagra a alimentação. E ele diz claramente: quem tem por Deus o ventre, torna-se inimigo da cruz.
Quem tem por Deus o ventre torna-se inimigo da cruz. Não? Evitar a gula. A gula é o princípio, inclusive, de praticamente toda a concupiscência da carne, poderíamos dizer assim, né? Os grandes teólogos, os grandes padres da igreja sempre foram muito claros com relação a isso. E a gente percebe realmente, né, que existe um grande vínculo entre esses elementos. Bom, o segundo capítulo fala sobre a bebida, né? Primeiro a comida, o segundo a bebida. E ele condena a embriaguez e o abuso de vinho. Ele diz que é bom que meninos e meninas se abstenham dessa droga da bebida, que só lhes excita e aumenta precocemente a sensualidade. Ele também tinha uma grande preocupação com a sensualidade, com a castidade dos jovens. A gente vai ver isso bastante claramente daqui a pouco, né? No capítulo 3 ele fala sobre a mobília da casa. E ele diz que é preciso evitar os luxos na mobília. Você só deve ter móveis que visem a utilidade e não a riqueza, né? Para dar um bom testemunho também, um testemunho de desprendimento. No quarto, ele trata sobre o comportamento imodesto nas recreações e nos banquetes. E aí a gente percebe que na sociedade da Alexandria, nessa sociedade bastante aristocrática, de pessoas muito ricas e tudo mais, havia alguns banquetes. E nesses banquetes você tinha de tudo um pouco, né? Então você já pode imaginar, desde o abuso da comida, da bebida, até mesmo saliências, para não dizer outras palavras, né? Então, ele sai simplesmente condenando esse tipo de comportamento que vai contra a modéstia cristã, né? Aquela simplicidade que nós precisamos ter, aliada à pureza, né? O capítulo 5 vai falar sobre o riso. Ele vai dizer que não deve se admitir na intimidade pessoas que gostam de parecer engraçadas à custa da fama alheia e da caridade com o próximo. Aquele famoso sujeito que gosta de zoar com a cara dos outros, né? Então, não seja amigo de um sujeito assim, né? Vocês estão rindo? Tá? A coisa é séria, tá? Ainda vai piorar, calma. Bem, você que está em casa, vá fazendo o seu exame de consciência. Bom, muito bem. Convém temperar. Isso é uma coisa interessante, né? Ele não é que ele seja contra o senso de humor, não é isso, né? Ele diz: convém temperar a conversa com ditos graciosos, com o espírito de humor, né? Você pode ser engraçado. O problema é você ser engraçado humilhando, ofendendo, não sendo caridoso com os outros. O que não convém é o que foge da caridade e o riso escandaloso. E aí também, principalmente nos adolescentes e nas mulheres, o riso é facilmente mal interpretado, segundo ele. E às vezes basta uma fisionomia mais severa para afastar os tentadores importunos. Então, às vezes é bom, né, a gente refletir também sobre essas coisas. Bom, o capítulo 6 ele fala sobre conversas obscenas. O cristão deve destacar-se pela pureza da linguagem, não consentindo jamais em conversas desonestas ou palavras impuras. Os jovens devem abster-se dos banquetes que geram ambientes contrários à caridade, com bebedeiras, conversas insólitas e espetáculos indecorosos. Caso necessário, devem manter-se nesses ambientes em atitude modesta e digna, comendo pouco e bebendo o mínimo possível. Então, se for de extrema necessidade, vai. Mas mostre que você não é igual a todo mundo, né? Quanto aos velhos, devem considerar os jovens como seus filhos. Vejam, isso é muito bonito, né? Os velhos devem considerar os jovens como seus filhos. O silêncio é a virtude das mulheres. Nas conversas é preciso falar bem e cautelosamente, bem como evitar o tom de moleza dos efeminados ou exageros de arrogância e prolixidade dos ineptos. Então,
até a forma de falar do cristão precisa ser uma forma mais concisa, caridosa, né? E encerrou o Instagram. Bom, a gente continua só pelo Face, não tem problema. Então, até a forma de falar do cristão, ela tem que ser diferenciada, né? E ele recomenda que os cristãos não cometam falta de educação à mesa. Não pode falar de boca cheia, não pode, né, comer demais. É isso aí, né? Não pode. O cristão não pode fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu achei isso simplesmente fantástico, né? Ele fala de tudo que você possa imaginar, né? Ele desce a minúcias. Aí no capítulo 7 ele fala da conveniência do uso de perfumes e das coroas. Parece que na época tinha um pessoal que gostava de usar umas coroas de flores, assim, os homens, né, botavam umas coroas de flores assim para se enfeitar e usavam muito perfume e tudo mais. Ele fala que isso não é coisa de homem, não. Isso não é coisa de homem, não. Ele diz: nos homens, perfumes são sinal de efeminação. Junto com as coroas de flores, são um atento à virilidade masculina e via de acesso à sensualidade exacerbada. Os homens devem somente exalar o perfume das virtudes e a mulher o bom odor de Cristo. Aí você vai pensar assim, então ele queria que todo mundo andasse fedorento. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Ele admite, contudo, os bons odores que contribuam para a saúde e a higiene do lar, sem ostentação ou luxo. E aí a gente entende o motivo, né? Sim. O odor da santidade, em alguns casos, até se sente, né? Quer dizer, os santos, eles têm um odor diferente. São Padre Pio, por exemplo, as pessoas diziam que sentiam um perfume quando passavam perto dele, sendo que ele não usava perfume, ele nem usava, acho que sabonete para tomar banho direito. O São João Maria Vianney. Aí é a pobreza. Enfim, né? O São João Maria Vianney era fedorento, mas era santo, tá bom. A paróquia dele estava lotada. Tem muito padre cheiroso aí que queria ter uma paróquia tão lotada quanto a dele, né? Enfim. Vamos lá. Não, gente, a gente está falando sobre Clemente de Alexandria, então, desculpa, eu estou sendo super sincero com vocês, né? Enfim. Depois ele vai falar sobre o sono. Ele vai dizer que o cristão deve dormir como quem está sempre pronto a acordar, sem dificuldade. E recomenda, inclusive, a interromper o sono para rezar à noite. Deve-se evitar dormir demais. Vejam, em parte, a gente precisa entender também que esse tipo de educação, ele já é uma educação visando uma certa vida religiosa também, né? E o monaquismo, ele traz essas marcas desde o início, né? Os monges que acordavam de madrugada para rezar, que tinham uma vida de penitências assim relacionadas ao sono bastante determinada, bem determinada, né, pelas regras e tudo mais. Então, não é de se surpreender esse tipo de coisa também, né? Depois ele vai tratar da procriação. A finalidade do casamento, segundo ele, é procriar. A gente sabe que a teologia da igreja, ela avançou um pouco nesse tema. E nós vemos que não é simplesmente procriar, mas existe a finalidade unitiva e a finalidade procriativa. Mas para ele, só tem a finalidade procriativa, né? E no matrimônio, tudo deve ser feito de acordo com a natureza. Devem ser rejeitadas completamente as relações contra a natureza, o impedimento da gestação, a pederastia não deve existir entre os cristãos, as mulheres que praticam o aborto fazem abortar ao mesmo tempo que o feto os seus sentimentos humanos. Diz isso. Bonito. E é verdade. É verdade. No sentido de procriação dele aí,
se estende à educação dos pais que devem, por obrigação, educar seus filhos na espiritualidade cristã e na moral cristã. Sim, exatamente. Quer dizer, o papel dos pais para com os filhos fica muito claro, né, a partir desse momento, né? Aí depois, capítulo 11, ele trata dos calçados, e eu não vou entrar em detalhes, enfim. E o capítulo 12 seria a consideração do supérfluo, que seriam as pedras, pedrarias, pedras preciosas e ornamentos de luxo, né? Ele compara a atração perigosa que as crianças sentem pelo fogo com a tolice das mulheres que se deixam enfeitiçar pelas joias. Interessante. Bem, agora a gente vai para o terceiro livro do Pedagogo. Ainda estamos no livro do Pedagogo, né? Esse livro é ótimo. Tem à venda na Eclésia. Se você quiser, você pode, né? Então, depois no terceiro livro, ele trata da beleza, da verdadeira beleza, pois toda a beleza aparente do corpo é passageira. O cristão reveste-se de duas formas de beleza. Primeiro, pois nele habita o Logos, e desde o batismo tornamo-nos templos de Deus. E o segundo aspecto dessa beleza é a caridade, o amor que leva o homem a sair de si mesmo, da concha de seu egoísmo, para se dedicar com generosidade ao bem do próximo. Depois ele vai dizer que, então, o cristão não deve se preocupar com o embelezamento pessoal. No capítulo 3, ele critica os homens atingidos pela futilidade, que, à semelhança das mulheres, fazem tudo para se embelezar. O sujeito vive com um espelho na frente, né? Mas não é para ver o pecado, não. É para ver se está bonitinho. A sociedade de Alexandria, na época, trazia um quadro de corrupção moral bastante preocupante, com homens a se comportarem passivamente como mulheres e meninos habituados a se entregarem como se fossem donzelas. Mulheres que agiam como homens no ato sexual, seja cometendo pecados contra a natureza, seja unindo-se com outras pessoas do mesmo sexo. Clemente ainda faz uma divagação sobre a imoralidade da depilação para os homens e defende a manutenção da barba como distintivo de virilidade. Então, se você faz a sua barba, né, eu estou ferrado. Okay, né? Enfim. Mas vejam, são marcas da cultura e do tempo, mas que de alguma maneira também refletem um pouco do pensamento do autor, né? No fundo, ele está preocupado de fato em que o exterior esteja de acordo com o interior. Isso é uma coisa que, né, é evangélica. A boca fala do que está cheio o coração, né? Nosso Senhor diz isso. Bom, ele continua. Ele vai falar sobre o emprego do tempo, né? Ele denuncia a quantidade de servidores presentes em algumas casas, que são sinais evidentes de que os patrões não querem trabalhar, né? Se você tem muitos empregados, é porque você não quer trabalhar, você é um preguiçoso. Então você não emprega bem o seu tempo, né? Ele vai dizer: a preguiça traz perigos de incitação erótica, seja sendo os membros da aristocracia especialmente apreciadores de práticas como fornicações, indiscrição, gosto pela androginia e desprezo pelas viúvas e órfãos. No capítulo 5, ele vai falar sobre o comportamento nos banhos. Na época, na sociedade de Alexandria, havia aqueles banhos públicos, né, como em todo o Império Romano. E nesses banhos aconteciam algumas coisas meio esquisitas, né? Porque imagina, todo mundo tomando banho junto, homem, mulher, né, escravo, senhor. Então acontecia de tudo, tudo mesmo, né? Ele dizia que as senhoras iam às vezes se banhar, e aí elas necessitavam de utensílios de prata, de ouro e instrumentos para fricção do corpo, e sem isso elas diziam que não conseguiam se limpar direito. Só que isso é uma bobagem, porque no mesmo lugar onde a senhora rica está se banhando, a pobre, que não tem nada disso, também se banha e do mesmo jeito, né? Então ele denuncia essa hipocrisia, né? Mas também havia o risco, porque essas que tinham empregadas, escravas e tudo mais, as escravas ficavam ensaboando. Não entendi essa. Eles iam do
Não tinha banheiro na casa. Você ia tomar banho num lugar que era uma piscina pública, todo mundo junto. Isso era parte da cultura, né, do Império Romano. É isso mesmo. Aí que começava aquela esfregação, era uma coisa esquisita, né? E aí ele dizia que isso estava errado, lógico, né? Está errado. E dizia que essas mulheres ainda ficavam incitando os homens que iam junto, né? Então, os homens precisavam dar um bom exemplo diante do mau testemunho dessas mulheres indecentes, evitando as mulheres indecentes. Eu sei que é uma coisa assim que deixa a gente um pouco chocado, ainda mais ouvir de um padre essas coisas assim, né? Eu estou tentando deixar o ambiente meio jocoso só para a gente, para não ficar tão pesado, mas de fato me parece muito oportuno ensinar essas coisas para os jovens hoje em dia. Até porque a gente está voltando para esse ambiente de novo. Porque assim, é fundamental você chegar para o jovem e falar claramente para ele, para um rapaz, por exemplo. Se você conhecer uma menina indecente, fuja dela. Fuja dela. Né? Porque você não vai conseguir ter um matrimônio cristão com ela. Então, de que adianta tentar namorar? Mas se for só para aquela coisa do... é a experiência de um dia só, de uma vez só. Aí, meu irmão, toma vergonha na sua cara, né? Vai pastar, enfim. Muito bem. Voltando aqui. Os banhos romanos são equivalentes às praias e piscinas atuais, de fato, exatamente. Eram presentes na mentalidade da cultura da época. A frugalidade, no capítulo 7, ele vai dizer que a frugalidade é a maior escolta do cristão nesta vida. É preciso despojar-se dos excessos, entendendo que neste mundo se está em peregrinação, a caminho da mansão eterna. Ou seja, no fundo, se nós não ensinamos o amor à vida eterna, não adianta nada. Não adianta a gente querer bancar uma de moralista, sem dizer para as pessoas o que de fato precisa ser buscado. Porque, por melhores que sejam os prazeres deste mundo, eles passam. Nenhum deles permanece. E aí só o cristão é verdadeiramente rico. Por quê? Ser rico é ser justo, despedir os bens deste mundo, ser generoso para com o próximo, saber repartir o que se possui com os necessitados, dando assim prova de alma magnânima. A coisa de maior valor que existe é a virtude, isto é, a orientação salvífica que nos é concedida pelo pedagogo. Depois ele vai ilustrando, né? Ele vai dando a demonstração de que é útil você ilustrar aquilo que você está ensinando com exemplos. Né? E ele começa a ilustrar, então, com os exemplos para o ensinamento. Né? Exemplos de pessoas santas, de pessoas que seguiam tudo isso que ele estava falando. Né? Enfim. Ele vai falar sobre os exercícios de ginástica, que são permitidos para quem vive segundo Logos, e chega até mesmo a elogiar a ginástica, dizendo que faz bem à saúde. Recomenda aos homens, juntamente com o trabalho manual, contudo é necessária a moderação, nem demais e nem muito pouco. Né? As mulheres não devem ficar atrás dos homens e perder-se em moleza. Contudo, não são convidadas para a luta ou a corrida. Seu exercício deve ser a fiação ou tecelagem e práticas culinárias quando necessário. Novamente, temos aí uma marca cultural, né, muito bem estabelecida aqui. No capítulo 11, Clemente recapitula a matéria já examinada. Então, ele vai fazer toda uma retomada daqueles temas todos que a gente já falou aqui, reiterando que é importante evitar o exagero em qualquer situação da vida. A virtude está no meio, já diria Aristóteles, né? Dentre muitas coisas, nesse capítulo ele aborda a maneira como os homens devem ir à igreja, bem vestidos, com decência, caminhar com calma, silenciosos, repletos de caridade, puros de corpo e de coração e dispostos a rezarem. As mulheres devem usar sempre o véu,
que lhes confere modéstia à atitude e as protege dos olhares indecentes ou curiosos. E no capítulo 12, ele dedica então aos exemplos da Sagrada Escritura. Ele diz que a lei do Logos não foi escrita em pedras, mas esculpida nos corações dos homens. Por isso as tábuas dos corações duros foram quebradas, para que a fé dos pequeninos fosse impressa nos espíritos dóceis. E por último, a gente vai falar sobre o livro das tapeçarias. E eu não vou falar sobre Orígenes, porque senão a gente não acaba nunca, né? Esse livro, que é o chamado Estrômatos, ou Tapeçarias, ele já é o terceiro livro, né? Já para aqueles que decidem se aprofundar na filosofia cristã, na gnose cristã, né? E ele traz uma série de ensaios de variedades com relação a esses temas, né? Dos seus temas predominantes estão os da relação entre filosofia e cristianismo e da apresentação da figura ideal do gnóstico. Procura demonstrar que não existe oposição irreconciliável entre filosofia e cristianismo. São um conjunto de 7 livros, acrescenta-se um 8º, com o resumo de toda a doutrina de Clemente. Bom, o livro 1. O alimento da alma é o conhecimento. Ele vai dizer isso. A alma se alimenta do conhecimento. Ele diz: admito que a filosofia grega não apreende a verdade na sua amplidão. E digo ainda que ela é radicalmente impotente para fazer praticar os mandamentos do Senhor. Mas não deixa de ser verdade também que ela prepara o caminho para a doutrina real por excelência, tranquilizando de alguma forma o homem, moldando-lhe o caráter e preparando-o para se deixar penetrar pela verdade, desde que admita a providência. A filosofia tem, pois, para Clemente um caráter propedêutico à fé. Ou seja, a filosofia ela nos prepara, ela faz a nossa cabeça funcionar segundo um sistema ordenado, de tal maneira que quando a gente aprende os dados do cristianismo, nós nos tornamos mais capazes de ordená-los também. E ordenar a nossa vida de acordo com eles, né? E isso daí, ele diz, também por ter sido educado segundo aquele método tradicional que se fazia na Roma, no Império Romano todo, né? Dá para a ideia. Então, ele aprendeu as disciplinas encíclicas e sabia reconhecer o seu valor formativo. Ele se propõe demonstrar que a filosofia é, de alguma forma, obra da providência divina. Assim como as disciplinas preparatórias, a gramática, a dialética, a aritmética e assim por diante, do trífio e do quadrívio, são úteis para se chegar à filosofia, à sua senhora, né? Ou seja, para que eu vou estudar gramática? Para chegar à filosofia. Para que eu vou estudar retórica? Para chegar à filosofia. Ou seja, elas são servas da filosofia. Da mesma forma, analogamente, a filosofia é, de alguma forma, escrava da teologia. E daí vem aquele famoso adágio, a filosofia é escrava da teologia, que se consagrou a partir de então como sendo a maneira cristã de se compreender a teologia, né? Isso veio de Clemente. E por isso mesmo, a gente pode até considerar que ela é obra da providência divina, né? Muito interessante. Agora, qual é a concepção de filosofia de Clemente? Aqui é um ponto interessante que a gente precisa ressaltar. Porque quando a gente fala de filosofia, a gente pensa assim, a filosofia é um monte de autor falando um monte de coisa. Tem gente que fala X, tem gente que fala não X, tem gente que fala Y, Z, W, alfa, ômega, né? E aí você acaba gerando uma mentalidade como se a filosofia fosse um apanhado de milhões de opiniões diferentes que você coloca no mesmo caldeirão, dá aquela mexida, né? E vira uma sopa de gosto péssimo, né? Não é esse o pensamento de Clemente sobre filosofia. Ele diz assim: a filosofia é tudo o que existe de verdadeiro em cada escola filosófica. Então não é que a gente não vai estudar as escolas filosóficas, a gente vai estudar todas elas. Mas nós vamos estudar as escolas filosóficas para
reconhecer aquilo que existe de verdadeiro nelas e refutar o que está falso, o que está equivocado. É isso. Ou seja, nós vamos estudar a filosofia não prescindindo da verdade, não prescindindo da verdade, mas buscando-a, indo de acordo com ela. E a maior verdade é a verdade revelada, que tornou tudo muito mais fácil. Antes a gente tinha que ficar dando voltas em torno de raciocínios humanos, que tinham uma série de riscos e de complicações, porque nós somos falhos. Né? Nós não somos perfeitos, nós não temos um olhar perfeito sobre a realidade das coisas. Nem sobre nós mesmos nós conseguimos ter, que dirá sobre todo o resto. Agora, uma vez que a própria verdade se encarna e se faz homem e nos ensina, que é a palavra do Logos, nós temos então um solo firme onde nós podemos nos apoiar, né? E a partir dali ir gerando outras conclusões. Bom, Cristo é a própria verdade. Por isso, todas as formas do saber humano, dentre elas a filosofia, ajudam a apreender a verdade. Porém, as verdades de fé nos tornam alunos de Deus e são muito mais seguras que as verdades dos gregos, o que a gente estava falando agora, né? Deus, sendo nosso pedagogo, nós somos alunos de Deus. Somos alunos de Deus. Então, a filosofia, ela não funciona como causa eficiente da ciência, mas como causa cooperante da ciência. Ela é uma cooperação na busca da verdade, mas não é indispensável. Não é indispensável. Uma vez que muitas pessoas recebem o dom da fé sem possuírem estudos completos. Tem gente que recebe o dom da fé sendo analfabeto, nhaxica, né? Santa. Né? E aí? Então, ela não é indispensável, mas ela é uma causa cooperante para a fé. E aí, então, ele vai apresentar o retrato do verdadeiro gnóstico, isto é, do cristão que vive da fé, e é apresentado nos livros 2, 4, 6 e 7 dos Estrópilos. Bom, eu vou fazer um breve apanhado e a gente termina, é só bem pouquinho, né? Já está terminado. Pode-se dizer, então, nesse caso, que a revelação divina cura a filosofia? De certa forma... Saneia. Quer dizer, no fundo, para que Deus se encarna? Por que o Verbo se encarnou? Para nos redimir. Para, de alguma forma, redimir a realidade. Né? Quer dizer, nós dizemos que a terra gemia em dores de parto, né? Não somente a condição decaída do homem, mas a própria verdade, ela é redimida por Cristo. De alguma forma, podemos dizer. Justamente porque nós nos tornamos mais capazes de reconhecê-la. A verdade, ela continua sendo a mesma. Ela sempre foi e sempre será igual. A verdade, ela não está limitada a tempo, lugar, circunstâncias assim. Isso já seria algo muito acidental. Mas, estando essa verdade ali, a maneira como eu acesso essa verdade nem sempre vai ser a maneira mais fácil. Então, Cristo se encarna para redimir a humanidade. O dom da fé é uma dessas formas, né? Que ilumina a minha inteligência e move a minha vontade de tal forma que eu acesso a verdade com uma facilidade muito maior, né? A própria purificação das nossas imperfeições naturais, da concupiscência, ela também ajuda, porque a pessoa que é escrava das concupiscências, os próprios filósofos já diziam isso, você não vai conseguir enxergar a verdade de forma objetiva. Não vai conseguir. Você precisa primeiro fazer um caminho ascético. Né? Então, para tudo isso, a fé cristã ela colabora. Né? Enfim. E a que se dedica essa fé cristã? A 3 coisas. Eu já estou terminando.
contemplação, cumprimento dos mandamentos e a formação de homens virtuosos. Se, de acordo com Platão, se deve imitar a Deus tanto quanto possível, o gnóstico é o melhor representante dessa imitação, o gnóstico cristão, procurando tudo que possa imprimir nele essa semelhança pela prática da continência, da paciência, da vida justa, do domínio das paixões e das obras de misericórdia. Então, é a imitação de Deus, imitação de Cristo, né? que vai caracterizar de fato o gnóstico cristão. E a virtude que mais se destaca no gnóstico é a apatia, é que ele se inspira também na filosofia estoica. Quer dizer, os estoicos eram filósofos que consideravam um conceito de apatia como sendo um estado de impassibilidade ao qual se chegaria o sábio, né, depois de haver extirpado as paixões. Então, uma vez que você tem extirpado as paixões, você chega num estado de apatia com relação a elas. Clemente diz que a apatia não só é isso, mas mais do que isso, pois equivale também à completa extinção não só dos desejos, mas também se caracteriza pela primazia da inteligência e do amor divino do gnóstico. O gnóstico não age levado pelo desejo de utilidade, glória ou fama, mas regula sua vida à imagem e semelhança do Senhor. Ele não despreza o corpo, mas dele se serve como de um templo de Deus. E assim a gente termina, né? Agora eu vou passar para as perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Infelizmente o pessoal do Instagram caiu, né? Porque depois quando dá uma hora encerra a transmissão. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Vai ter certificado? Não, não vai ter certificado, Ney Carmelita perguntou. Como ter acesso ao grupo de WhatsApp? Nós podemos ver... Alguém consegue colocar depois o link nos comentários do grupo do WhatsApp? Ele tá... Bom, eu coloco depois, porque é muita tecnologia, gente, então é difícil. Né? Depois eu coloco. E a chamada? Não tem chamada, cada um que vai chegando vai. Vai ter prova. O Ney Carmelita está perguntando, vai ter prova? Não, não vai ter prova também, Ney. Fica tranquilo, tá? Obrigado. O Paulo César botou, apesar das marcas do tempo e do fato de o texto ser datado, é possível perceber a aplicação para os homens contemporâneos. Percebemos a familiaridade com o nosso tempo, a riqueza da igreja que devemos resgatar. De fato. Bom, não temos perguntas, então. Tem alguma pergunta aqui de vocês? Talvez eu devesse até saber formular melhor o que eu queria perguntar, mas eu fiquei meio cismado, porque apareceu várias vezes a palavra gnóstico, né? Me deu uma sensação esquisita. Sim. Porque parece que não é uma coisa... A igreja tem um negócio... Isso, Então, eu cheguei a comentar por alto... No sentido da palavra. Exato. Então, o que é gnose? Gnose é uma palavra que designa conhecimento, né? Então, o gnóstico, ele seria algo parecido com um sábio, né? Um sábio. Qual o problema? O problema é que surgiu um grupo de pessoas que se autodenominaram gnósticos, ou seja, sábios, como se houvesse uma sabedoria oculta, né? E aí, assim, se a gente fosse fazer uma comparação meio grosseira, seria uma espécie de esoterismo cristão que surgiu naquela época, né? Então você tem ali uma série de práticas meio esotéricas, meio misticistas, misturado com cristianismo, misturado com paganismo, faz uma mistura assim grande, né? Isso a igreja condenou, exatamente. Então, quando Clemente usa a palavra gnóstico, ele não se refere a esse uso dos gnósticos, hereges. Ele fala a respeito de uma gnose cristã, ou seja, de um conhecimento cristão.
advindo de Deus, que é o Logos. Sábio verdadeiro. É o verdadeiro sábio, exatamente. O verdadeiro sábio. Que vai buscar o conhecimento do próprio Logos encarnado, que é Cristo. Né? Então é isso. Né? Acho que ficou um pouco mais claro agora. Alguém tem alguma dúvida dos que estão online? Temos 22 pessoas online, desde já agradeço imensamente. A Joelma perguntou. Deixa eu ver aqui. Perdão. Joelma Maranguape. A questão do véu continua hoje? Então, Joelma, o véu ele não foi abolido pela igreja. Ele foi tornado opcional. Antes, o véu, em uma época, ele foi obrigatório para as mulheres dentro da igreja, assim como retirar o chapéu é obrigatório para os homens. Então, existe uma antiquíssima tradição que diz que os homens descobrem a cabeça diante do sagrado, ou seja, o que quer que esteja na cabeça você vai tirar, sendo homem, e as mulheres cobrem a cabeça diante do sagrado. Né? Bom, qual é o sentido do véu? Então, ele continua sendo possível de ser usado, apenas não é mais obrigatório, mas pode ser usado. O sentido do véu é o sentido de que tudo que é sagrado a igreja cobre com um véu. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a âmbula que traz as hóstias consagradas, ela costuma ser coberta com um véu, diferente de uma âmbula que não esteja com hóstias consagradas. O próprio sacrário, em algumas paróquias, isso ainda se mantém, possui um véu na frente. Né? O cálice, quando vai para o altar, ele pode ir coberto com um véu. Né? O padre, quando vai dar a bênção do Santíssimo, usa um véu, o véu almeral, para pegar o ostensório. Ele não toca no ostensório com suas mãos, mas toca a partir de um véu. Então, tudo que é sagrado, a igreja cobre com um véu. E, desde muito antigamente, existe esse hábito de as mulheres também cobrirem a cabeça com um véu, como uma forma de tentar entrar na comunhão com essa pureza e com essa sacralidade da presença de Deus e de uma maneira profundamente feminina de se aproximar dele. Então, em linhas gerais, seria isso, né? O Bruno está perguntando: Padre Douglas, teremos outra aula sobre o período patrístico ou será outra sequência da formação? A nossa próxima formação vai ser sobre Santo Agostinho, então ainda está no período patrístico, né? Eu deixei de falar sobre Orígenes, deixei de falar sobre alguns outros autores aqui também, sobre São Jerônimo. Aliás, perdão, eu falei sobre Orígenes. Eu deixei de falar sobre São Jerônimo, sobre São João Crisóstomo, basicamente sobre esses dois. Santa Marcelina também, né? E Santo Agostinho. Santo Agostinho vai ter um tema só dele, justamente pela riqueza do seu pensamento, e vale a pena a gente dedicar um dia todo para ele. Mas eu pensei em talvez, quem sabe, a gente poder marcar uma outra oportunidade para tratar desses outros 3 autores que ficaram faltando para hoje, né? Caso seja do interesse de vocês. Muito bem. Sim, Ana? O senhor disse que lá no início, as pessoas precisavam ter uma conversão antes de se fazer o batismo. Sim. Mas é próprio do batismo perdoar os pecados. Certo. Então por que não deixar a conversão para o batismo, para perdoar os pecados na hora do batismo? Sim, veja. É próprio do batismo perdoar os pecados, porém, é preciso, para que haja perdão, é preciso que haja arrependimento. Né? Digamos que, sei lá, alguém aqui tenha cometido uma ofensa a mim, e eu esteja disposto a perdoar essa pessoa. Mas se ela não vem me pedir perdão, eu não vou ter nem a oportunidade de perdoar. Né? Então, e é isso que fundamenta justamente a vontade de Deus de perdoar a todos. Deus quer perdoar a todos. A questão é que nem todos querem receber esse perdão. Agora, para eu querer receber esse perdão, eu preciso estar arrependido. Entende? Eu preciso reconhecer
que o que eu fiz foi mal, né? No caso, os pecados foram maus, e sentir dor por eles faz parte do arrependimento, deixar os pecados para trás. Porque senão você diz assim, eu estou arrependido, mas continua fazendo a mesma coisa. Então, é lógico, existe um nível de arrependimento possível com isso? Existe. E seria o caso da atrição. A atrição é um arrependimento que supõe ainda a fraqueza da pessoa. Diferente da contrição, que é quando ela está profundamente arrependida e decide, de fato, a romper com o pecado. Mas isso, para nós chegarmos a um nível de maturidade espiritual, isso é fundamental. E a gente poderia até assim, cogitar, uma vez que dificilmente depois do batismo uma pessoa se confessava, e isso acontecia porque provavelmente as pessoas não tinham necessidade de se confessar muito naqueles primeiros momentos. Então a gente pode chegar a cogitar, inclusive, o fato de que as pessoas já se batizavam e já passavam para, por exemplo, a quarta morada. Assim, né? Isso é a tese, inclusive, uma tese que eu escutei uma vez do padre Wagner, que ele pensou nessa hipótese, né? Quer dizer, como explicar uma coisa dessas, né? Uma pessoa que se batiza e não comete mais nenhum pecado mortal na vida. Bom, ela pode se batizar e já ser levada à quarta morada. Assim. Entendeu? Por isso tem um monte de santo aí, nos primeiros séculos. E um monte de mártir. Porque também, para você ser mártir, não é fácil. Não é aquela coisinha assim, vou morrer agora. Não, a pessoa ela já precisa ter morrido antes para si. Se ela não morreu para si, ela não, quando chegar a ocasião, ela vai fugir, ela vai desistir. Né? Então, no fundo, o martírio não causa a santidade, ele atesta a santidade que a pessoa já tinha antes. Entendeu? O pessoal nem precisava de processo de canonização, porque você já tinha a atestação ali. Morreu em nome da fé. Livremente. Mais alguma coisa? Não? Bom. Então a gente agradece muito, tanto os que estão aqui presentes, como vocês que nos acompanharam pela internet. É uma grande alegria, né? E continuem sempre conosco. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentário, podem mandar também pelos comentários, pela página do vicariato, ou então, né, quem tem o meu contato também pode entrar em contato diretamente comigo. Agradeço profundamente todos os educadores que estão nos acompanhando e vamos rezar, né? Rezar por essa situação que se impõe agora na nossa sociedade, pedindo também para que o nosso bom Deus venha em auxílio de nossas necessidades, em especial das escolas católicas que vêm passando por algumas dificuldades, por algumas tribulações, algumas até que vêm à iminência de um risco de falência diante das dificuldades financeiras, né? Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que, de fato, tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus, Ele não nos abandona e sempre tem como encontrar outras alternativas. Né? Nosso Senhor esteja junto a nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Tarcísio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um abraço a todos e Deus abençoe vocês